a partir de uma nomeação biônica. E eu vou explicar por quê. Que ocorreu do governo Lula naquele estado importante da federação que está sofrendo uma catástrofe. Só comparado em 1941. E se fazer um uso político disso, colocando uma nomeação biônica, é um desrespeito, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, ao povo gaúcho. O povo gaúcho elegeu um governador. O governador está lá. Em situações graves, de pandemia, de tudo, é o governador que tem que resolver isso. É quem a população confia. Ah, mas o dinheiro é da União. Nós temos que botar alguém ligado ao governo Lula lá para fazer isso. Mostra o quão mesquinho é esse governo. Com todo respeito, faço aqui a data vênia a quem pensa diferente, mas está claro. Eu sempre tive uma posição independente do governo anterior. Votava muita coisa a favor, mas votava contra também. Na pandemia, coloquei no relatório os erros do governo anterior, mas eu não vi isso. Eu não vi isso do Bolsonaro. Querer, numa pandemia, colocar alguém dele dentro do Estado para gerir o dinheiro da União. Para com isso. Por favor. Durante a ditadura militar, senhor presidente, de 1964 a 1985, um termo se popularizou muito em função da nomeação por decreto presidencial de governadores, prefeitos de capitais e até senadores. Eram as ditas nomeações biônicas, pois o Brasil agora está vivenciando uma experiência semelhante com a criação de um novo ministério extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul e a indicação de Paulo Pimenta, deputado federal eleito pelo povo gaúcho para o 6º mandato e que vinha respondendo pela Secretaria de Comunicação da Presidência SECOM. Olha só, o povo votou nele como deputado federal. Já houve um desvio de função, colocou ele na Secretaria de Comunicação. E agora coloca no Ministério Extraordinário, porque é do partido do presidente, quase que um novo governador. Essa iniciativa, totalmente desnecessária, é puro oportunismo político, diante de uma terrível calamidade, cuja reconstrução teria, obviamente, como coordenador natural, o governador Eduardo Leite. Dos 497 municípios do estado, 446 foram impactados. Ou seja, 90%. Inclusive, senhor presidente, estou enviando R$1 milhão para o Rio Grande do Sul. Estamos fazendo uma análise técnica de onde precisa. Os municípios, as entidades, a Paz, Pestalozzi, porque vai ter que ter novos equipamentos, tem uma reconstrução. Então, estou mandando do nosso mandato R$1 milhão. Conversei com o senador Paulo Paim já. Estou conversando com o deputado Marcel Van Hatten também para ver as necessidades, se bate com nossa análise técnica. Mas olha só, quero repetir, dos 497 municípios do estado, 446, 90% impactados. São 147 mortes até agora, já subiu. 805 feridos, 615 mil que tiveram que abandonar suas casas, permanecendo 80 mil em abrigos emergenciais. São mais de 2 milhões de brasileiros, de gaúchos, atingidos por essa catástrofe. Estradas, pontes, terminais destruídos, numa situação similar a uma guerra. E eu estava conversando com os colegas aqui. Você já imaginou o impacto da saúde mental quando cair a ficha? De que a pessoa perdeu tudo, a história, as fotografias da infância, dos pais. Temos que nos preparar de todas as formas para ajudar os nossas irmãs e irmãos do Sul. Com essa nova estrutura, com interesses políticos, o governo Lula atinge a marca recorde de 39 ministérios. É bom lembrar que no governo anterior eram apenas 23 ministérios. E com isso,
o país mergulha ainda mais numa brutal crise de déficit nominal, com essa ampliação do ministério, né? Do déficit nominal das contas públicas. Segundo o relatório do Banco Central, o déficit atingiu em abril 998 bilhões de reais, quase 1 tri, valor equivalente ao atingido no auge da pandemia. A diferença é que agora a crise é de gestão econômica de um governo perdulário, irresponsável, que gasta muito e mal, apelando para o aumento da já insuportável carga tributária, como acabou de fazer com a volta do DPVAT, contra meu voto. Ao invés de se unir ao governo estadual e aos municípios para enfrentar a calamidade, o PT aproveita para se beneficiar politicamente com a expectativa de voltar a governar o Rio Grande do Sul, pensando lá na frente, fazendo política no momento desse. Lamentável. Um estado que o povo, o gaúcho, um povo libertário, corajoso, trabalhador, depois dos governos de Tarso Genro e Olívio Dutra, nunca mais permitiu o retorno do PT. Enquanto esteve na SECOM, Paulo Pimenta praticamente se dedicou apenas a avançar na censura às redes sociais. Criou o Departamento de Promoção à Liberdade de Expressão, que junto com a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, órgão criado pela AGU, passaram a promover ações no sentido de constituir uma espécie de Ministério da Verdade, amparado pelas arbitrariedades cometidas por alguns ministros do STF, com o famigerado inquérito da fake news. Tanto o governo como ministros do STF, que não suportam ser criticados, estão incomodados com as redes sociais e tentam a todo custo implantar mecanismos de controle, que na realidade camuflam o real objetivo de exercer a censura, que no Brasil ainda é inconstitucional. Antes do advento da internet, era bem mais fácil para governos autoritários exercerem o controle social. Bastava cooptar a grande mídia. É o que vem acontecendo sistematicamente no meu estado, no estado do Ceará, comandado há muito tempo pelo PT, que gasta mais de 100 milhões de reais por ano apenas com propaganda e publicidade. E mesmo assim, se utiliza do Poder Judiciário para perseguir os poucos veículos de comunicação que se mantêm independentes, como aconteceu recentemente com o portal de notícias Custo Ceará, o blog do jornalista Edson Silva, perseguidos porque simplesmente divulgam e comentam informações retiradas do Diário Oficial. E agora, recentemente, também a ANC, a Notícia do Ceará, que recebeu uma interpelação, acredite se quiser, brasileiro, você que paga os impostos para esse Senado rodar, assinado por advogados do Senado, da Advocacia da União, com o objetivo de intimidar emissoras no estado do Ceará. Essa turma não tem limite. Infelizmente não tem limite para calar os opositores e até a imprensa que critica, e é o papel da imprensa levar a informação. Encerro, senhor presidente, prestando mais uma vez a minha solidariedade aos milhões de brasileiros que sofrem com essa catástrofe. Subscrevi o PL 1537 do senador Irineu Hort, que faz o remanejamento de 2,2 bilhões de reais do fundo eleitoral, assim como o PL 1552 do senador Cleitinho, que altera a lei eleitoral e a lei dos partidos políticos para que mais recursos sejam empregados em medidas de efetiva para a construção do Rio Grande do Sul. É um dever moral de todos nós aqui falar com as nossas lideranças de partido para abrir mão desse vergonhoso fundo eleitoral, pelo menos 50%, para mandar para o Rio Grande do Sul imediatamente. Sabe quanto é que representa isso? 5 B de bola aí de índio, 5 bilhões de reais, que se a metade fosse para o Rio Grande do Sul, já dava para reconstruir alguma coisa importante. Muito obrigado, senhor presidente.
Que Deus abençoe essa nação. Muito obrigado pela tolerância e uma ótima semana a todos. Senador Eduardo Girão, Vossa Excelência trata desse tema com muita compreensão e, obviamente, todos nós estamos nos debruçando sobre essa questão de uma forma muito cuidadosa, trazendo as informações, fazendo alertas, cada um à luz da sua compreensão intelectual e fática, obviamente, né? E eu acho que é importante porque a proporção que o tempo vai passando, a sociedade brasileira vai entender os grandes investimentos que são fundamentais para o governo fazer no Rio Grande do Sul. É reconstrução mesmo, né? Então, todos nós temos esse sentimento e Vossa Excelência, numa expressão muito clara, né, e muito consciente, faz com a sua leitura uma descrição dos fatos, né, o que todos nós respeitamos. Continua. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.